O cavaleiro da fé é um dos conceitos mais importantes de Kierkegaard, que ele discute em Temor e Tremor no Preâmbulo do Coração, escrito sob o pseudônimo de Johannes de Silentio. Existem 3 esferas de existência na filosofia de Kierkegaard: a estética, a ética e a religiosa. Em Führen de Trembling ele analisa as contradições entre as esferas ética e religiosa da existência. São esferas de existência porque preenchem toda a sua vida. Embora possam se sobrepor, você sempre estará em uma dessas esferas. Kierkegaard considerava-se religioso, mas Johannes admite que lhe falta fé, pois não consegue dar o salto. Johannes conta a história bíblica de Deus dizendo a Abraão para sacrificar seu filho, Isaque. A expressão ética para o que Abraão planeja fazer é que ele está disposto a assassinar Isaque, a expressão religiosa é que ele está disposto a sacrificar Isaque. Nesta contradição reside a própria ansiedade e o estresse que podem deixar alguém sem sono. Abraão não deve ser entendido como alguém que poderia decidir não acreditar na existência de Deus, a sua escolha diz respeito antes ao que se deve esperar ou esperar, dado que Deus existe, para provar a sua fé a Deus, ele é afinal o pai da fé. Abraão está totalmente sozinho e não pode justificar suas ações a ninguém. Ele renuncia àquilo que mais ama no mundo e torna-se assim um cavaleiro da resignação infinita, primeiro passo que se deve dar para se tornar um cavaleiro da fé. Quando Abraão está prestes a sacrificar seu filho, e Deus envia um anjo que lhe aponta um carneiro que ele sacrificará no lugar de Isaque, e Isaque é finalmente salvo. Abraão faz o movimento de fé quando o recupera mais uma vez, volta à sua posição original e recebe Isaque com mais alegria do que da primeira vez. Ao renunciar a tudo, ele recebe tudo. Abraão se torna o cavaleiro da fé. Este é o verdadeiro herói de Medo e Tremor. A história de Abraão e Isaque não precisa ser tomada como uma descrição literal do que uma pessoa deve estar preparada para fazer se quisermos dizer que ela tem fé. Pode ser lido como uma alegoria em que as ações de Abraão simbolizam alguma característica geral de uma consciência religiosa. Johannes contrasta o cavaleiro da fé com o herói trágico. Ele usa uma história da mitologia grega, o sacrifício de Ifigênia, filha do rei Agamenon. O rei mata acidentalmente um animal da deusa grega da caça e ela o pune impedindo que suas tropas se envolvessem na guerra de Troia, a menos que ele sacrificasse sua filha. Ele faz o sacrifício pelo bem do Estado, cumprindo o seu dever ético. A sociedade admira sua coragem. Contudo, o cavaleiro da fé não consegue comunicar a sua missão, pois está totalmente só. Abraão é grande não por causa de sua disposição em obedecer a Deus, mas sim por causa do que ele sofreu na provação. Além disso, o seu sofrimento e a sua grandeza parecem isolá-lo de uma forma muito radical da sociedade. O livro enfoca a natureza do sofrimento envolvido na história. Johannes usa a história de Abraão para mostrar quão monstruosa é um paradoxo da fé, um paradoxo capaz de transformar um assassinato num ato sagrado agradável a Deus, um paradoxo que devolve Isaque a Abraão. Ele nos transmite o duro fato de que a fé não tem lugar num sistema de pensamento, que a fé começa precisamente onde o pensamento termina. A fé exila alguém do reino do discurso humano. Se quisermos falar de fé, é de algo que não podemos explicar em nenhuma linguagem que seja suficiente para as pessoas descreverem e justificarem as suas ações e atitudes umas para com as outras. Na época de Kierkegaard, pensava-se que a fé era onde alguém começa na vida, e não onde se pretende terminar. O fato de a fé ser o começo e não o fim transmite a mensagem geral do livro, em que a noção de fé está tão desvalorizada que aquilo de que se fala não é propriamente chamado de fé. Portanto, as pessoas não devem supor que a fé seja algo inferior ou que seja uma tarefa fácil, quando na verdade é a maior e mais difícil de todas. Uma vez que Isaque é finalmente salvo, deve haver algum estágio superior ao do ético, e esta é a suspensão teleológica do ético. O ético torna-se secundário como um todo em relação a algum outro fim ou telos, o estágio religioso. A fé é apenas este paradoxo, que o indivíduo único como o particular é superior ao universal. O universal é expresso pela vida ética onde as ações do indivíduo carecem de um aspecto moral, a menos que estejam ligadas ao bem-estar da sociedade como um todo. Se o Estado exigir que você execute seu filho por qualquer motivo, você deverá fazê-lo. O estágio religioso é superior ao ético porque encontra o indivíduo como particular em relação absoluta com Deus, expressando individualidade e interioridade, que é independente da sociedade e que está no cerne da filosofia de Kierkegaard. Johannes observa, entretanto,
que nunca encontrou nenhum cavaleiro de fé, embora não negasse com base nisso que eles existem. Ele escreve: e se eu soubesse onde morava tal cavaleiro da fé, iria até ele a pé. Não o deixaria escapar um só instante, mas observaria a cada minuto como ele faz os movimentos. Como disse, não encontrei tal, ou ainda assim, posso muito bem imaginá-lo. No momento em que coloquei os olhos nele, empurrei-o para longe, pulei para trás, cruzei as mãos e disse meio alto: meu Deus! É esta a pessoa, é realmente ele? Ele parece um cobrador de impostos. No entanto, é realmente ele. Aproximo-me um pouco mais, observo o menor movimento, caso apareça alguma pequena e incongruente mensagem telegráfica ótica do infinito, um olhar, uma expressão, um gesto, uma tristeza, um sorriso traindo o infinito pela sua incongruência com o finito. Não. Ele é sólido por completo. Sua postura? Vigoroso, pertence inteiramente à finitude. Nada se detecta da estranheza e da superioridade que marcam o cavaleiro do infinito. Este é um cavaleiro de fé bem diferente do de Abraão. Ele se parece com qualquer pessoa, ele não é nenhum sacerdote religioso, monge ou asceta, mas antes participa dos assuntos mundanos como qualquer outra pessoa e ainda assim ele fez e está fazendo a cada momento o movimento do infinito, que não pode ser visto. Ele se entrega à finitude que é considerada importante para o caráter confiante da fé em Deus, mas isso não deve ser confundido com o modo de vida estético, pois a fé exige resignação. Yohannes compreende como se pode fazer o movimento infinito da resignação com força, energia e liberdade de espírito, mas não consegue compreender o movimento da fé onde se recebe tudo de volta por completo em virtude do absurdo, onde se renuncia a tudo e tudo se recupera. Yohannes só pode continuar a ser um cavaleiro de infinita resignação. Ele tem grande dificuldade em se lançar com confiança no absurdo e considera isso uma tarefa impossível, uma maravilha que só pode surpreendê-lo. Infelizmente, esse movimento é algo que não posso fazer. Assim que quero começar tudo muda e fujo de volta para a dor da resignação. Posso nadar na vida, mas para essa flutuação misteriosa sou muito pesado. Existir de tal maneira que minha oposição à existência se expresse a cada instante como a mais bela e segura harmonia, que não posso. Ele compara os dois cavaleiros a uma bailarina. Disse que a tarefa mais difícil do dançarino é saltar direto para uma posição definida, sem vacilar e permanecer ali durante o salto. O cavaleiro da resignação infinita é um dançarino e também tem elevação. Mas enquanto ele faz o movimento ascendente e pousa, ele vacila por um instante, mostrando que mesmo assim é um estranho no mundo, seu salto de fé não pode ser fundamentado na realidade, falta-lhe o movimento da fé. O cavaleiro da fé, porém, consegue dar um salto e cair no chão perfeitamente. E esse movimento está representado em cada passo seu. Ele se deleita com tudo que é finito, mesmo conhecendo a bem-aventurança do infinito. Em outras palavras, ele se move da finitude ao infinito e volta novamente à finitude. Seu movimento do infinito está fundamentado na realidade. Yohannes ilustra esses dois movimentos dando o exemplo de um jovem apaixonado por uma princesa. Na verdade, pode haver três movimentos, um que não é explicitamente contado como um movimento separado é a concentração do desejo em um único objeto finito, que permite o movimento de resignação infinita. O cavaleiro da resignação infinita tem uma intensificação do desejo em que coloca o conteúdo de toda a sua vida neste amor, e ainda assim a relação é algo que não pode ser concretizado, traduzido da idealidade para a realidade. Enquanto ele realiza o movimento da resignação infinita ao renunciar ao seu amor na finitude, o que lhe causa grande dor, e seu amor pela princesa tomaria a expressão de um amor eterno, que assumiria um caráter religioso, direcionando seu amor para Deus. Tendo adquirido uma consciência eterna que ninguém lhe pode tirar, ele obtém paz e descanso, permitindo que a dor causada pelo seu desejo insatisfeito o reconcilie espiritualmente. Ele não precisa mais saber da existência finita da princesa. Ele compreendeu o segredo profundo de que mesmo amar o outro deveria ser suficiente para si mesmo. Se os interesses de alguém são numerosos e tão substituíveis como as cabeças da hidra, então parece que ao cortá-los um por um através de actos separados de resignação, nunca se alcançará uma resignação abrangente ou infinita. Se a devoção religiosa deve definir-se pela resignação, o desejo pelo finito apresenta-se concentrado numa cabeça que pode ser cortada por um único golpe de resignação, por assim dizer.
O cavaleiro da fé faz exatamente o mesmo que o outro cavaleiro, mas faz mais um movimento, diz, e ainda assim creio que a conseguirei, nomeadamente em virtude do absurdo, pela força do facto de que para Deus tudo as coisas são possíveis. O cavaleiro da fé redireciona o amor para a princesa através da possibilidade divina. Como tal, ele é a pessoa mais feliz, o herdeiro do finito, enquanto o outro cavaleiro é um estranho e um estranho. Tudo isso reflete a experiência pessoal de Kierkegaard. Ele se apaixonou profunda e apaixonadamente por Regine Olsen, mas acabou rompendo o noivado com ela, sacrificando aquilo que amava de toda a alma. Kierkegaard raramente cogitou a ideia de que suas obras se tornariam clássicos. No entanto, a respeito de Medo e Tremor, ele escreveu em seus diários que previu que com seu Opatus Terrível seria suficiente o imortalizar meu nome como autor e o ser traduzido para outras línguas. Se não houvesse consciência eterna em um homem, se no fundo de tudo houvesse apenas um fermento selvagem, um poder que se contorcendo em paixões sombrias produzia tudo que era grande ou inconsequente, se um vazio insondável e insaciável estivesse escondido sob tudo, o que seria da vida senão desespero? Espero que você tenha gostado deste vídeo.